Jesus. Conheceis a verdade e ela vos libertará. Não há absolutamente nenhuma tolerância para a ignorância. E GGCOM, Ministério Profético de Cristo, a casa da palavra e da libertação, em nome poderoso de Jesus Cristo, seja abençoado, seja livre. Macanta labracote canta canta, le cantan cantan cantai, le cabrazotete, le zacanta canta cantai. Amen. Thank you, Lord. Paz e graça em nome poderoso de Jesus Cristo. Aqui vos fala o professor. Conforme eu havia dito, pedimos sinceras desculpas pelo tempo que nós ficamos distante, ficamos sem dizer nada, sem darmos a escola do pregador, mas agora voltamos fortes. Isso semanalmente haverá sempre uma informação a respeito da escola do pregador. Vamos analisar de todas as maneiras. Os próximos níveis vamos começar a trabalhar a Bíblia, versículo por versículo. Ok? Só Deus abençoe. Estamos a pedir, partilha o vídeo, se inscreva no canal, faça os outros conhecerem esse canal, ok? Em nome de Jesus Cristo. E obrigado pela tua vida, irmão. Obrigado você que tem nos acompanhado e também obrigado pelo teu perdão. Só Deus te abençoe em nome de Jesus. Aqui estou acompanhado do meu irmão Joseph Adonai Milagres, um homem que tinha muita sede de estar aqui para alguns pontos de esclarecimento. É um homem totalmente viciado com a palavra. É um viciado, este é um viciado. Okay? Fique claro isso, esse é um viciado. Okay? Em nome de Jesus Cristo, eu agradeço a Deus por tê-lo na minha vida e convido também o querido irmão, caso tenha interesse de fazer parte, venha fazer parte. Nós estamos abertos. Aqui não há escola, não tem nada a ver com religião, com igreja, com placa. Não, todos os irmãos que passam daqui, somos todos irmãos em Cristo, com plano de deixar coisas esclarecidas para o povo de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Diga alguma coisa, irmão Joseph. Muito obrigado. Ao Shane aí em casa, a todos os telespectadores da Escola do Pregador. Amém. É uma graça, é uma dádiva estar aqui ao lado do professor, o Amém. grande esclarecedor da palavra do Senhor Jesus Cristo. Grande Jesus. Amém. Amém. Bom, eu trago uma questão que não só irá ajudar a mim, também o povo de Deus. Amém. Que está lá em casa nos assistindo. Amém. Professor, eu gostaria de saber o que são milagres e o porquê de não serem manifestados como no tempo de Jesus Cristo, o tempo atual. Milagres. Milagres. Para definirmos o milagre, primeiro precisamos de mostrar aqui os três planos de vida, que é o espírito, físico, alma. O mundo dos desejos, o mundo do poder e o mundo das operações. O físico, ele age, é ação. Ação, o espírito é movimento, é a parte física. O espírito é o mundo do poder, onde se cria todas as coisas. A alma é o mundo onde se deseja. Para definirmos alguma coisa como um milagre, primeiro tem que ser uma coisa que contesta a realidade física. Não sei se está a perceber, Joseph. Porque se eu olho para o indivíduo, digo que este indivíduo não anda. Essa é a realidade física e condicional daquele indivíduo. É um fato, porque o milagre é o poder é uma manifestação do poder que contesta a realidade física. Então, o milagre é ver isto aqui, ver que isto aqui é castanho. Aparecer o indivíduo, orar isto aqui ficar vermelho. Sem passar a pintura, você sabe que isso é um milagre. Não é normal isso. A nível da lógica, milagre
é uma operação de poder a nível quadrimensional. O que é quadrimensional? Nível onde as coisas operam pelo poder da imaginação e certeza. Não sei se está a perceber. As pessoas dizem que a fé não funciona porque eles querem usar a fé no mundo tridimensional. Não funciona dessa maneira, nunca vai funcionar. Fé é um instrumento, é a chave pelo qual a gente abre a porta do mundo quadrimensional para irmos buscar resultados, referências, soluções que desmentem o mundo tridimensional ou o mundo físico. Não sei se dá para perceber, Joseph. Então, o milagre é uma contestação da realidade através do poder. Este não anda. Eu viro provar que este indivíduo anda, só que ele não sabia. Não sei se está a perceber isso, Joseph. Então, milagre é exatamente isso. Então, dizer por que eles não estão a acontecer agora. Número 1, o homem está confortado na ciência. A ciência veio matar a fé. Tudo o homem confia no comprimido. Não anda, ele confia na cadeira de rodas. Naquele tempo de Jesus, era obrigado a acreditar que eu vou levantar porque não tinha ninguém para te carregar, nem a cadeira de rodas. Mas agora, quando eu sofro um acidente, a primeira coisa que eu penso são muletas. A segunda coisa que eu penso é uma cadeira de rodas. Então, estou a dizer o quê? O conforto que foi trazido pela ciência matou, destruiu a fé que opera a nível quadrimensional para trazer resultados que contestam a realidade física. Não sei se dá para perceber, Joseph? São as condições que nós temos hoje. Não é o poder que ficou fracassado. Não. O poder continua genuíno e puro. Por isso que é muito fácil você fazer grandes milagres no meio dos pobres. Porque eles não têm aonde irem queixar quando eles sofrem necessidades. São obrigados a recorrer à fé para eles poderem ter o que comer, para eles poderem ter saúde, para eles poderem voltar a andar. Porque o dinheiro de uma cadeira de roda é tão caro que o pobre nem sonha um dia ter esse dinheiro. Não sei se está a perceber. Então, se você for a ver o evangelho que é pregado lá nos matos, não sei o quê, faz coisas maravilhosas do que o evangelho que faz na cidade. Porque a fé do homem da cidade está dividida entre a medicina, a ciência e o mundo espiritual. Então, nós estamos a andar em cima do muro. Uma vez nos apoiamos no físico, outra vez nos apoiamos no espírito. É por isso que não há resultados. É por isso que os milagres já não operam-se daquela maneira como operavam. Eu te digo, Joseph, se nós saíssemos daqui e fôssemos Malta-Inhambane, lá nos confins, irmos pregar o evangelho, você pode ver coisas assustadoras. Sim. Sim, professor. Muito obrigado pelo esclarecimento. Sim. Eu gostaria de saber, depois de ter esclarecido isso, como é que devemos nos posicionar para podermos adquirir o milagre? Bem, é assim, eu costumo dizer em muitas lições que Deus me tem dado para eu transmitir ao seu povo, estou a dizer em muitos ensinamentos, muitas lives que eu tenho dado, uma coisa é a seguinte, que o milagre nunca é surpresa, mas é uma recompensa. Então, a pessoa diz, eu fui surpreendido com o milagre, é mentira. Todas as pessoas que receberam o milagre sabiam e tinham fome dele. Veja o Bartimeu quando só ouviu que Jesus estava a passar. Era cego. Bartimeu fez um barulho e tal. Não, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Porque ele sabia, nem ciência, nem ninguém tinha poder
para voltar a lhe dar os olhos, a não ser o poder quadridimensional que Jesus tinha. O fato de ele voltar a ver não foi uma surpresa para ele. Foi uma recompensa, porque ele exatamente ia atrás de Jesus porque queria voltar a ver. Não foi lá para ele testar se, não sei, Deus de você é bom. Não. Então, para você receber um milagre, primeiro você tem que ter fome desse milagre. Você tem que querer o milagre de Joseph. Há pessoas que vão à igreja, estão à espera que Deus vai me abençoar. Deus não vai te abençoar, Deus vai materializar as tuas expectativas. Okay. Nós já fomos abençoados, Joseph. Deus não vai abençoar ninguém, já fomos abençoados, nascemos abençoados. Deus vai materializar as tuas expectativas. Essa é que é a resposta de Deus. Você vai doente com uma expectativa de cura, porque a Bíblia diz: Ele tomou sobre si nossas enfermidades e dores para que a gente pudesse ter a saúde. Só para ver, Joseph, o quão a ciência e a medicina atrasa os milagres no meio daqueles que têm condições, ou bloqueia. Vamos lá ler o livro daquela mulher, acho que é o livro de Mateus 12, quando fala daquela mulher que sofria de sangue, de fluxo de sangue. A Bíblia diz que gastara tudo que tinha, com toda a medicina e comprimidos, mas não teve solução. Quando uma pessoa tem dinheiro, o primeiro Deus no momento do sofrimento é dinheiro. Só quando o dinheiro já não pode fazer nada é que o homem lembra que existe o Deus verdadeiro, que é o Criador. Então você vê um empresário está doente. É problema ter dinheiro, professor? Não é problema. O problema é quando você tem o dinheiro como Deus da tua vida. Como aquele que tem capacidade de solucionar coisas que você não precisa de Deus. Não sei se está a perceber. Então, você vê alguém está doente, está em coma, porque ele ainda pode pagar a fatura daquilo que estão a cobrar. Quando já dizem que, olha, aqui só Deus, não podemos nem mais receber teu dinheiro, porque não há nada que possamos fazer. Começa a orar. Deus me perdoa, tenha misericórdia de mim, só porque o dinheiro não pode mais responder. Quando o dinheiro pode responder, Deus não é contado nada. É por isso que nós não usufruímos. E veja só, Joseph, porque isso é uma coisa dolorida que até nos líderes. Tem líderes. Somos muitos líderes. Pregamos Jesus, ele cura, ele se fez pobre para sermos ricos, mas estão pobres de uma maneira terrível. Isso significa o quê? Ter informações a respeito de Jesus não significa lhe conhecer. Só Deus abençoe. Amém. Muito obrigado, homem de Deus. Acredito que está tudo claro para mim, como também aos que estão nos vendo aí em casa. Muito obrigado mesmo. Mas eu te dou espaço, Joseph, para começarmos, para continuarmos, se tiver mais alguns assuntos a esclarecermos. Por uma razão muito simples. Este é um programa de mais ou menos meia hora, 1 hora. Só gastamos, acho que são 10 minutos. Ok. Tens mais espaço de pôr algumas informações que podemos mexermos um bocadinho com vista a abençoar os nossos irmãos. Pois. Ainda no mesmo assunto que estávamos a tratar, ou seja, que estava a esclarecer, eu gostava também de saber como é que um líder pode manifestar um milagre para alguém. Não sei se a questão está bem colocada, mas no sentido de, se eu sou pastor, quero fazer milagres, operar milagres, maravilhas, sei lá. Bem, primeiro vamos entender uma coisa aqui. O ministério de milagres. Okay. Porque existe dom de milagres. Okay. Quando você lê o livro de Coríntios, tem lá. Primeira carta aos Coríntios, se não me engano, capítulo 12, capítulo 14, fala disso aí, dos dons. Mas existe o ministério de milagres. O ministério de milagres é o ministério apostólico. Okay. Qualquer homem que tem fé pode operar um milagre. Mas há quem é especialista em milagres.
Por isso eu digo publicamente, queridos irmãos, olha, eu digo perante ao Joseph, ao evangelista Joseph, perante a todos, se você diz que é um apóstolo, e isso não pode ser justificado pela manifestação de milagres, alguma coisa está errada. Paulo disse que as nossas pregações não consistiram somente em palavras persuasíveis, humanas, mas também em demonstração do poder. Só quando você diz, eu sou um apóstolo, sabe o que é um apóstolo? Um enviado para convencer. Está percebendo isso aí? Enviado para convencer o mundano a acreditar na existência de Deus, a aceitar através do poder e da palavra. Agora, você diz, eu sou um apóstolo. Só chega, prega, depois sai e vai embora. O ministério apostólico é para as pessoas dizerem, mas isso aqui, quem fez isso não é possível. Um homem normal não pode fazer isso se não for Deus. Esse Deus deve existir. Não sei se está a perceber. Sim, sim. O ministério apostólico é um ministério de maravilhas. É um ministério excelente, visto que também na lista e na sequência está em primeiro lugar. No entanto, há pessoas especialistas em milagres, que eles têm uma unção específica para trabalhar nessa área. Mas pastores, profetas, podem ter o dom de milagres. Operar, só que quando... Aqui há um problema aqui, Joseph, fiquemos entendendo. O dom manifesta-se espontaneamente de acordo com a vontade do Espírito. O ministério, o homem submete o Espírito. Não sei se está a perceber. No dom, o Espírito submete o homem, porque ele só faz quando ele quer. No ministério, o homem submete o Espírito a ele. Então, aquele que tem um ministério apostólico, fazer milagre é uma especialidade. Milagre e palavra é uma especialidade dele. Já viu você, o apóstolo Jack? Aquele senhor faz maravilhas. Eu respeito o apóstolo Jack. Aquele homem, você pode vir e dizer o que aquele homem faz curas extraordinárias, aquele homem. Você vem com o pescoço partido, aquele te manda levantar para casa. À vontade a rir. Não é dizer que eu sou um apóstolo, mas você é um apóstolo, tem o quê? Porque quando a gente analisa o livro de Mateus, capítulo 10, Joseph, analisa, diz o seguinte, Jesus chamando os 12, lhes deu autoridade e poder para curar todas as enfermidades e expulsar os espíritos imundos. Não disse para expulsar espíritos imundos e curar todas as enfermidades. Número 1, para curar. 2, espíritos imundos. A missão específica era fazer sinais milagrosos. Depois, varrer os espíritos. Não sei se está a perceber, homem de Deus. Então, é muito importante isso. Só para alguém receber o milagre, uma pessoa, ou você, que o líder, para manifestar esse milagre, tem que ter o Santo Espírito que lhe abençoou com um dom, porque, na verdade, a obra é de Jesus através do homem. Então, tem que ter o dom de milagres. E a pessoa que está à tua frente tem que ter necessidade do mesmo. Pedro disse, veja só como Pedro fala, percebe isso aqui é interessante. Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, levanta, anda. Pedro sabia que ele tinha um ministério apostólico cuja especialidade era de milagres. Entenda bem o que aconteceu ali, Joseph. Ele não disse, Jesus, estou a pedir, cura este senhor, já está há 30 anos sem andar.
o problema, isso vai te fazer rir, Joseph. Os homens de Deus, quando não sabem o que Deus lhes confiou, sabe o que eles fazem? Eles convencem a Deus com pena. Ué, você muito ele o ananga fama. Como é que você porque Deus nos ama. Deus nos ama não pela pena, é porque Ele nos escolheu para nos amar. Deus não nos vê com pena, nos vê como filhos, não como pessoas dignas de pena, como filho. Eu não sinto pena do meu filho, é meu filho. Pena de quê? É meu filho. Se eu lhe dou carro, lhe dou porque é meu filho. Se lhe dou casa, lhe dou porque é meu filho. Se dou escola, lhe dou porque é meu filho. Não porque eu sinto pena. O que é pena? Então você vê o homem de Deus quando ele não quer reconhecer que aquilo não é nível dele, ou não foi dado aquilo. Tenha misericórdia. Eu sei, eu não sei como chego a lá. Onde é que Deus entra no Tinsualo? No dia que você for um apóstolo e ter esta missão apostólica, será como Pedro, a pessoa de entrar ali, não anda tempo. Em nome de Jesus, levanta, vai para casa. Pastor, obrigado. Não, obrigado, Jesus. Vai para casa. Vai para casa. Mas agora. Yes. Sim, professor. Sim. Depois de ter esclarecido a especialidade de um apóstolo, gostava também de saber qual é a especialidade de um profeta. Libertação. Não há outra coisa. Você basta dizer ministério profético. É ministério de libertação. 2 tipos de libertação. Libertação espiritual e libertação da consciência. Porque eles foram enviados para anunciar o desconhecido ou o conhecido não revelado. Porque o fato de você conhecer as escrituras não significa que você tenha a revelação delas. Então todo mundo diz que Jesus Cristo foi a árvore porque estava com fome e não apanhou fruto e amaldiçoar. Então estão a ver aquilo como um conto. Mas a revelação já diz outra coisa. Jesus já está mostrando que aquilo que não te dá fruto, você não deve permanecer nele. Que vai secar da raiz até as folhas. Então você tem uma namorada, Joseph, que não presta, você só vive reclamando nos pastores, mas nunca consegue lhe deixar. Então você quer colher bananas numa árvore que tira limão. Jesus nos já mostrou ali. Então, o fato de você conhecer a letra não significa ter revelação. Os profetas vêm para revelar a mente de Deus, o plano de Deus. Isso é libertação. Porque um profeta pode olhar para alguém que dizem que é pobre. Ele olhou e dizer que você é milionário. Aquela mulher, quando foi chorar no Eliseu, ela tinha certeza que era pobre, que não podia pagar as contas do marido falecido, o ex-profeta. Eliseu mandou-lhe trazer aquelas vasilhas, mandou-lhe ir encher as vasilhas de azeite. Veja o que a Bíblia diz. Diz que encheram, venderam, pagaram todas as contas. Ainda sobrou para comer com os seus filhos até a morte. De quem chorava a pobreza para ver uma pessoa que tem até de sobra. Não sei se vocês já perceberam. A mulher que recebia o Eliseu com Geazi, ele deu-lhe a casa. A rainha. Olha que ela tinha certeza que ia morrer histérica sem dar filhos. E o Eliseu disse, você, na mesma data que fala comigo para o próximo ano, você terá um filho nas mãos. Não sei se vocês já perceberam. Então, os profetas, eles vêm para libertar a consciência da escravatura satânica. Quando você diz um profeta, fala de um Che Guevara. Você diz um profeta, fala de uma Shelley. O homem que veio recusar a manipulação e o monopólio para revelar que nós temos direito à liberdade. O povo se sentia bem nas mãos de Faraó, na escravatura, até que apareceu Moisés e disse, vamos para casa. Nós não temos como ir para casa, nem barco não temos, vamos para casa. The mission of the prophets is that one. A missão de profetas é essa aí. Libertar a consciência da escravidão satânica e libertar as almas da escravidão espiritual, das trevas. Agora, se alguém diz, eu sou um profeta, na Angatante, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Eu sou um profeta. Não, eu sou o profeta de mensagem específica.
Qual mensagem específica? Se você se profere de mensagem específica, és um não sei quem, um Isaías, vai ficar no monte então. Por que está no meio de nós? Esse tipo de profetas vivem isolados, que só vêm para trazer uma mensagem específica e desaparece. Como João Batista. Não é um homem que andou aí a pregar, não esteve aí na cidade, se isolou no deserto e o povo ia para lá, ele deu uma mensagem específica, arrependam, porque é chegado o reino. Existem profetas específicos que têm mensagem específica, mas existem os general practitioners. Aqueles que foram chamados para a execução, como Jesus. Não, muito obrigado. Para mim, acho que podemos parar por aqui. Vejam o Joseph. Este é um fujão das informações. Ele já está fugindo das informações. Bem, acrescentando aqui, querido irmão, em nome de Jesus Cristo, ok? Eu lhe aconselho uma coisa. Você que ainda não abriu o teu ministério, não começou o teu ministério, antes de você abrir o ministério, se isola por 3 meses, sem ir à igreja de ninguém, a fazer um jejum moderado, a orar, ler a Bíblia, até que Jesus te dê a informação de quem é você. Deixa aquilo que as pessoas dizem que você é. Deixa aquilo que as pessoas comentam. Dizem que você é falso, você deixa isso aí. Olha para uma coisa só. Jesus, o autor de toda a verdade, o caminho, a verdade e a vida, só, deixa as pessoas. O que Deus tem para ti, as pessoas nunca vão saber. Não sei se está a perceber. Só, fique 3 meses. Eu só permito já aparecer a câmera só para verem a tua cara, verem que você é um bonito. Esse senhor, este senhor. Só fique pelo menos 3 meses num jejum moderado. Ora, jejuar, 3 meses, não vai à igreja de ninguém, não vai escutar a profecia de ninguém, nem procure milagre de ninguém, nada, deixa lá isso. Jesus, o apóstolo Paulo disse, ele mesmo, significa que é o único que oferece os ministérios. Deu a uns, Jesus é que distribui os ministérios. Jesus, ore até que ele te apareça para te dizer que você é isto. E eu te mando para o lugar X, para ir fazer isto. Todo homem de Deus tem uma mensagem específica, que é a sua missão. Tem um lugar específico, que é o lugar de atuação. Ok? Tem um ministério específico, que é a razão da sua existência. E tem um nome pelo qual Deus lhe chama. Procura saber dessas coisas antes de abrir o ministério. Você que já abriu o ministério, você se chama profeta, mas não faz profecias nenhum, pessoas estão a ficar limitadas. O ministério profético é um ministério de prosperidade. Porque descortina. A pessoa pensava que era isto, então esse ministério chega, tira aquilo ali, a pessoa vê que eu não sou isso que a vida dizia que eu sou isto que Deus diz que eu sou. Não sei se está a perceber. Então, se você acha que você dizia que é um profeta, mas não vê resultados no teu ministério, não há essas... Então, sabe o que você deve fazer? Para! Diga ao povo. E olha, eu sou pregador fulano. Se concentre por uns 3 meses de um propósito de oração sério. Sério. Estou a dizer, depois dos 90 dias, você terá um testemunho muito grande. Não corra para abraçar o nome. Desde venho sendo chamado de profeta Daniel. Estou a eliminar isto para dizer que eu sou o professor. Prefiro olhar para essa parte de quem ensina o evangelho. Quem ensina a palavra de Deus. Deixarmos essa parte do profeta a profeta. Os frutos revelam quem é quem. Você não precisa de... Se você tem dom de cura, não é você que vai dizer que eu tenho dom de cura. São as pessoas doentes que quando você orar para elas vão vir te dizer que, irmão, desde o dia que você orou para mim, eu fiquei curado. Não é você ir dizer que tenho dom de cura, mas hoje não funcionou. Não funciona dessa maneira. Nada. Coisas de Deus não saem de férias. Eu sou profeta, mas hoje as profecias fugiram. Senhor. Eu tenho ministério de libertação, mas acho que hoje não estou quente. Senhor, você é comida de onde eu já estou quentinho? Para começar para o já estou quentinho, não façam isso, irmãos. Não vamos brincar. Porque eu chamo isso de brincadeiras no ramo espiritual. E Satanás não está brincando. Está a bater e arrear
bem, a arrear bem os brincalhões. Então vivem frustrados, vivem reclamando. O meu ministério não cresce. Como é que vai crescer você a se revestir de batas que não são tuas? Carrega aquilo que tem seu peso. Jesus diz que cada um carrega a sua cruz. E você está deixando de carregar a sua cruz, tem que carregar a cruz de vizinho. Sabe qual é a força que o vizinho tem para carregar as cruzes? Então você vê homens de Deus, de José, fazem... Sai, queima. Depois o que acontece? Vai para casa, morre de fome. Vai para casa, há problemas. Vai para casa, não sei o quê. Vai para casa, estraga caro. Vai para casa, não sei o que. Quanto mais abençoa o povo, mais a vida dele fica desgraçada. Porque está a operar num ofício que não é dele. E uma das coisas importantes é você saber que tipo de ministério você tem. É vertical ou horizontal? Horizontal, você é um Titus, é um Timóteo. Nunca tiveram encontro com Jesus, mas tiveram encontro com quem teve encontro com Jesus, Paulo. Paulo recebeu o vertical de Jesus, mas ele passou na horizontal para os seus filhos. Timóteo, Tito, não sei o quê. Então você tem que saber, porque você pode jejuar esses 90 dias e depois você não ter a presença de Jesus. Então você dizer que então eu não sou nada. Não é isso. Não é isso. Pode não aparecer Jesus, mas o Santo Espírito vai te dizer qual é a tua missão. E, no entanto, ele vai te mostrar quem é o Pai espiritual, a pessoa que tem a bagagem para descarregar sobre você. Sim. Existem dois tipos de ministério, o vertical e o horizontal. E aí existem aqueles que vêm diretamente do Senhor, recebem diretamente dele. Os tais ditos pais espirituais. E existem aqueles que recebem daqueles que receberam direto de Jesus. Fique claro, irmão. Se esforça. Se esforça. Sabe que se você andar por esse caminho, você será um homem bem-sucedido. Porque você nunca vai tentar na igreja. Você há de fazer coisas para acontecer. E Deus vai te abençoar sobremaneira por causa disso. Só Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Nós te amamos muito. E agradecemos a Jesus por esse encontro. Joseph, tens alguma palavra para fechar? Só agradecer a todos vocês que estão nos vendo através desta plataforma, seja YouTube, Facebook. E muito obrigado. Partilhem, comentem, digam alguma coisa em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito obrigado. Disse Jesus: conheceis a verdade e ela vos libertará. Não há absolutamente nenhuma tolerância para a ignorância. E Gigecom, Ministério Profético de Cristo, a casa da palavra e da libertação, em nome poderoso de Jesus Cristo, seja abençoado, seja livre. Macanta labracote canta, le cantan cantai. Le cabrazotete, le zakanta canta. Amen. Thank you, Lord.